Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 20. Palavras de Jesus dizendo: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus está falando sobre a destruição, a desolação de Jerusalém, quando não ficará daquele templo em Jerusalém pedra sobre pedra. Está fazendo uma profecia do que acontece no ano 70, quando da tomada de Jerusalém por Titus Flávios, e ele vai dizer que nesse momento de absoluta maldade, esfriamento do amor e de sacrilégio, que haverá uma fuga desesperada dos habitantes de Jerusalém, e ele diz, olha, isso vai acontecer, mas peçam a Deus que não aconteça nem no sábado nem no inverno. Acho muito interessante essa sugestão de Jesus, é como se ele estivesse dizendo, olha, o curso natural da história segue, os fatos que precisam acontecer, eles acontecerão mesmo, mas há possibilidade de um inusitado, de um inesperado, há possibilidade de uma margem de negociação aí para que as coisas não aconteçam da pior maneira, mas sim que haja alguma flexibilidade favorável para vocês. É mais ou menos como se a história seguisse o seu caminho, mas que alguns parênteses nesse caminho fossem abertos de tal maneira a nos favorecer. E Jesus diz que nós devemos orar por isso. Acho muito interessante. A oração é a abertura para esse inusitado, para esse imponderável. Quando alguém diz assim que Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo, está, na verdade, roubando de Deus a prerrogativa de ser Deus. No máximo, a gente pode dizer assim, bom, duvido que Deus faça, eu acho que Deus não vai fazer. Conhecendo o caráter dele, não parece que isso que você está pedindo para ele fazer combina com o que Deus faria, mas que Deus pode fazer, ele pode. Deus é Deus. A oração é essa confiança. É essa confiança de que Deus é Deus e ele pode interferir na história como uma resposta de misericórdia à súplica de alguém. Jesus lamenta que essa fuga de Jerusalém será muito prejudicial para os idosos e para as mulheres gestantes, as grávidas. E ele diz, então que não seja no inverno e nem no sábado, porque o sábado é o tempo do descanso e muitas pessoas ficariam em conflito se poderiam ou não fugir, ou se deveriam, observando o sábado, deixar-se matar ou assumir o sofrimento passivamente. Jesus está dizendo que, diante da tragédia, a oração é a grande palavra do coração de quem tem fé. Spurgeon disse que quem vive na região da fé habita no reino dos milagres. A oração é a síntese entre essas duas expressões, fé e milagre. Entre a fé e o milagre tem a oração. A minha oração de hoje, portanto, é jamais deixar de orar, jamais deixar de crer na oração, para que a minha vida seja sempre aberta ao imponderável e ao inusitado da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Eu convido você não somente a fazer a minha oração, mas a orar sempre.